Senhor nosso Deus e Pai, nos achegamos diante do teu trono de graça com temor e reverência, reconhecendo que tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que está assentado no mais alto e sublime trono, cujo manto enche todo o templo, e diante de quem os anjos clamam dia e noite. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós não confiamos na força do nosso braço, nem no poder dos governantes, mas na tua fidelidade, porque está escrito: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Por isso, elevamos os nossos olhos para os montes, de onde nos virá o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, nós intercedemos pelo Brasil, esta nação tão rica em recursos, tão abundante em belezas, mas tão ferida em sua moral e em sua justiça. Pedimos que o Senhor venha sarar a nossa terra, porque está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Clamamos para que caia por terra toda corrupção, toda injustiça, toda opressão contra o inocente, todo sistema que oprime os pequenos e enriquece os poderosos de forma desonesta. Senhor, ergue a tua mão poderosa para confundir os conselhos dos ímpios, porque também está escrito que o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os intentos dos povos, mas o conselho do Senhor permanece para sempre. Oramos também pelos Estados Unidos da América, pedindo que aquela nação seja novamente sacudida por um avivamento genuíno, que o teu Espírito quebre os corações endurecidos e que homens e mulheres possam reconhecer que não há outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Senhor, nós vemos uma sociedade dividida, polarizada, dilacerada por ideologias, onde irmãos se levantam contra irmãos, onde famílias se rompem por causa de posicionamentos políticos, onde o amor de muitos tem se esfriado. Pai, pedimos, sopra sobre nós o teu Espírito e derrama sobre esta geração o dom do arrependimento, porque está escrito: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Deus de justiça, nós pedimos que a tua justiça venha sobre as nações, não a justiça parcial dos homens, mas a tua, que é perfeita e reta, porque está escrito: o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Olha, Senhor, para aqueles que estão sofrendo perseguição, seja por causa da fé, seja por causa de sua ideologia, seja por escolherem viver de acordo com a sua consciência. Pedimos que o Senhor guarde e fortaleça os corações que têm sido feridos, que têm sido injustamente atacados, que o Senhor seja escudo e fortaleza para cada um deles. Oramos pela família do Charles Kirks, que perdeu sua vida de forma covarde e injusta. Consola o coração daqueles que choram, porque está escrito: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Toma em teus braços, Senhor, aqueles que sentem a ausência, aqueles que não entendem o porquê, aqueles que estão mergulhados na dor. Que a paz que excede todo entendimento guarde os seus corações e mentes em Cristo Jesus. Oramos também pela família do ex-presidente Bolsonaro. Senhor, visita com consolo, com proteção, com graça. Sabemos que não há justo, nenhum sequer, mas também sabemos que o Senhor ouve o clamor dos aflitos, que o Senhor os sustente em meio às pressões, que os livre das mãos violentas, e que, se houver erros, que venha o arrependimento sincero, mas que não haja perseguição injusta. Pedimos igualmente por todas as famílias que têm sido feridas, ameaçadas ou violentadas por causa de sua fé ou de sua posição ideológica, seja ela de direita ou de esquerda. Porque diante do Senhor não há acepção de pessoas. O Senhor não olha como o homem olha. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Pai,
Derrama o teu espírito sobre os jovens que estão sendo enganados por ideologias vazias, que têm trocado a verdade de Deus pela mentira, honrando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Abre os olhos espirituais dessa geração, arranca os corações de pedra e dá um coração de carne. Escreve a tua lei dentro deles, para que possam andar nos teus caminhos. Senhor, clamamos por arrependimento nacional, que homens e mulheres, ricos e pobres, governantes e governados, possam reconhecer seus pecados e voltar-se para ti. Está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E nós, como igreja, confessamos também os nossos pecados, porque está escrito: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Fortalece a tua igreja, Senhor, que possamos ser sal da terra e luz do mundo, que não nos conformemos com este século, mas que sejamos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Abençoa os líderes espirituais. Dá-lhes coragem para pregar a verdade sem medo. Dá-lhes ousadia para denunciar o pecado, mas também ternura para anunciar a graça, que a tua palavra corra e seja glorificada, que não volte vazia, mas cumpra o propósito para o qual foi enviada. Senhor, nós esperamos em ti, pois aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e não haja gado nos currais, todavia nós nos alegraremos no Senhor, exultaremos no Deus da nossa salvação. Cremos que os reinos deste mundo se tornarão do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. Até que esse dia venha, guarda-nos firmes, vigilantes e esperançosos, olhando não para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Assim oramos, confiando que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A ti seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém.